No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta sexta-feira, dia 17. Professor e advogado Milton Ribeiro assume oficialmente o Ministério da Educação. Ele é o quarto ministro da pasta em pouco mais de 1 ano e meio de governo. A reportagem é de Jalila Árabe. Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. O professor tomou posse nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em cerimônia virtual conduzida por Jair Bolsonaro. Ribeiro é o quarto ministro a assumir a pasta desde o início do governo. Após várias polêmicas envolvendo os antigos ministros, Milton Ribeiro defendeu no discurso de posse o Estado laico e declarou que seguirá uma das orientações do presidente, que é priorizar a educação das crianças e o ensino profissionalizante. Ele acrescentou ainda que vai dialogar com estudantes e professores. Entre os desafios do ministro estão a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano, e orientações às redes de ensino em relação à pandemia. O novo ministro da Educação tem 62 anos e nasceu em Santos, em São Paulo. É teólogo e advogado com doutorado em educação. Milton Ribeiro também é pastor da Igreja Presbiteriana. Para acelerar o processo de licitações durante a pandemia, o Senado aprovou uma medida provisória que flexibiliza regras. Confira os detalhes com Luciano Marques. A medida provisória 926, que flexibiliza regras de contratações e licitações durante a pandemia, foi aprovada nesta quinta-feira, 16, no Senado Federal. A MP, que passou pela Câmara dos Deputados no último dia 14, também regulamenta a competência legal de governadores e prefeitos para impor normas de isolamento, quarentena e restrição de locomoção, além de prever isenção tributária na aquisição de materiais essenciais ao combate ao novo coronavírus. Antes da medida, os gestores públicos eram obrigados a contratar fornecimentos de bens, serviços e insumos apenas por meio de licitação. Agora, a MP permite não apenas a contratação direta, caso haja apenas um fornecedor, mas também a contratação de empresa impedida de firmar contrato por conta de alguma penalidade sofrida anteriormente. Neste caso, terá de ser observada a prestação de garantia de 10% do valor do contrato. Rodrigo Fagundes, advogado especialista em direito civil e licitações, explica que as alterações devem acelerar processos de licitação para a compra de equipamentos e medicamentos que vão salvar vidas neste momento de pandemia, já que uma licitação deserta, ou seja, uma licitação que não conseguiu um fornecedor que cumprisse com o edital, atrasaria a aquisição por parte do município daquilo que é mais urgente neste momento. Essa MP ela é extremamente benéfica e oportuna, porque ela amplia o leque de opções para o gestor, né? Porque hoje em dia, na medida em que você tem uma licitação deserta, pode significar aí a morte de pessoas, né? Gilberto Perry, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, explica que toda ferramenta que dá aos gestores uma maior segurança na hora de executar as ações é benéfica, embora a medida tenha sido tardia. A medida provisória é bem-vinda, né? No mérito, porque vai oferecer maior segurança jurídica, né? E agilidade para que os governantes e os gestores possam tomar decisões em um momento tão desafiador. Mas ela vem com certo atraso, né? Uma vez até que o pico da pandemia em algumas regiões, algumas grandes cidades, né, parece já ter passado. Agora, a medida provisória 926 espera a sanção do presidente da República para que a lei entre em vigor. Ela vale enquanto durar o estado de calamidade pública ocasionada pelo novo coronavírus e pode ganhar uma ampliação no futuro, caso necessário. Enquanto a
orientação é ficar em casa, os trabalhadores essenciais não podem parar, mas todo cuidado é necessário. Uma pesquisa mostra relação entre a transmissão da Covid-19 e o deslocamento pelo transporte público. Ouça com Daniel Marques. Um estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo mostrou que a maior concentração de casos de Covid-19 na cidade está nos bairros onde as pessoas precisam trabalhar, mesmo durante a pandemia. O maior número de casos que levaram à internação está em bairros como Cidade Ademar, Brasilândia, Sapopemba e Capão Redondo, que são os mesmos com maior número de moradores trabalhando e que precisam usar o transporte público. A análise foi feita pelo Lab Cidade, laboratório da FAO, em parceria com o Instituto Polis. O resultado é fruto do cruzamento de dados sobre os novos casos de Covid-19 disponibilizados pelo SUS com os dados gerados pela Companhia de Transporte São Paulo, que opera o transporte coletivo na capital paulista. Apesar da correlação encontrada, de acordo com os pesquisadores, não é possível afirmar se o contágio ocorreu no percurso do transporte, no local de trabalho ou no local de moradia do trabalhador. A sociedade civil pode participar da elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Felipe Moura fala sobre o assunto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu na última terça-feira uma consulta pública para a atualização do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Quem estiver interessado pode contribuir na plataforma digital Wikileges, disponível no endereço edemocracia.mj.gov.br. De acordo com a pasta, o Plano Nacional é o principal instrumento para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. De acordo com a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública, o plano deve durar 10 anos e ser estruturado em ciclos de 2 anos até 2030. Como foi publicado em dezembro de 2018, o Plano Nacional de Segurança Pública está disponível para consulta novamente e contribuição da sociedade após passar por revisão de uma consultoria da Controladoria Geral da União, a CGU. O novo documento é composto por 12 metas. Entre elas estão a redução da taxa de homicídio, de lesão corporal seguida de mortes violentas de mulheres, de latrocínio, de mortes no trânsito, de vitimização e de suicídio de profissionais de segurança pública, de furto e roubo de veículos. O baixo índice de vacinação no Brasil pode ocasionar o retorno de doenças erradicadas. Quem faz o alerta é a Unicef e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Paulo Oliveira traz as informações. A Sociedade Brasileira de Imunizações lançou campanha de conscientização sobre a importância de vacinar mesmo em meio à pandemia. A iniciativa é realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Entre as ações da campanha está a disponibilização de uma cartilha digital com orientações sobre a manutenção das vacinas durante o período de isolamento social. Todas as entidades educativas publicam conteúdo educativo sobre o assunto em seus respectivos sites. Segundo os autores da campanha, interromper a vacinação de rotina pode ocasionar no retorno de doenças até então controladas ou erradicadas. Neste momento, diversos estados brasileiros vivenciam um surto do sarampo que especialistas atribuem aos baixos índices de vacinação, principalmente por conta da pandemia. Intitulada Vacinação em Dia mesmo na pandemia, a campanha tem como foco crianças menores de 5 anos, gestantes e outros grupos de risco. No curto, médio e longo prazo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as consequências para as crianças que tiveram a vacinação interrompida podem ser mais graves do que as causadas pela pandemia do novo coronavírus. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos segunda-feira, neste mesmo horário. Ou se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!